Como este princípio estoico te ensina a não depender da opinião dos outros. A maior parte do que você chama de personalidade não é fruto da sua essência, mas da soma silenciosa de expectativas que você nunca percebeu absorver. Existe uma influência externa que opera como um campo magnético emocional, puxando seus pensamentos, moldando seus gestos e inclinando suas escolhas. Ela aparece quando você hesita antes de falar, quando ajusta o tom da voz para não desagradar, quando diminui seus próprios desejos para parecer mais aceitável. É o peso de olhares que você imagina, comentários que você antecipa e julgamentos que você acredita existir, mesmo sem provas. Esse ruído sutil, que parece tão natural quanto respirar, começa a decidir por você. A mente se adapta para sobreviver socialmente, mas, no processo, abandona partes de si mesma. O pior é que ninguém te avisa que algo está sendo perdido. Esse vídeo investiga o princípio estoico que corta esse laço invisível e devolve o comando para dentro. A filosofia antiga não tratava a opinião alheia como algo a ser combatido, mas como uma projeção. O que os outros pensam não é um veredicto sobre quem você é, mas sobre quem eles são. Quando Marco Aurélio descreveu a própria mente como uma cidadela, ele se referia justamente a esse território íntimo, onde o ruído externo perde autoridade. Descartes, séculos depois, reforçou a mesma ideia quando buscou uma base sólida para o pensamento, livre de influências externas e certezas herdadas. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que a dependência da aprovação é menos um hábito e mais uma condição mental que se instala de maneira imperceptível. E também vai perceber que ela pode ser desfeita, não por meio de rebeldia, nem por isolamento, mas por clareza. Quando você entende como essa dependência nasce, como cresce e como governa suas reações, um espaço novo surge dentro de você. Um espaço onde a decisão volta a ser sua, onde você pode agir com convicção e não com medo, onde sua vida deixa de ser um reflexo e volta a ser um movimento próprio. É essa jornada que começa agora. O primeiro choque. Você não é um espelho. O que você faz quando ninguém está olhando revela um traço que o olhar dos outros não consegue fabricar. Esse é o primeiro choque para quem deseja se libertar da dependência emocional da opinião alheia. A maior parte das pessoas acredita que sua identidade é resultado de escolhas conscientes, mas, quando observamos com mais precisão, percebemos que grande parte do comportamento humano é uma resposta automática à presença imaginada de uma plateia. A mente aprende desde cedo a se moldar para agradar, evitar conflito ou conquistar aprovação, e esse condicionamento se torna tão profundo que a pessoa já não distingue o que faz por vontade própria do que faz por reflexo social. Os estoicos já alertavam que o maior erro do ser humano é colocar sua tranquilidade nas mãos de outros. Epicteto insistia que nada é mais perigoso do que se deixar definir pelo julgamento externo. A partir do momento em que você se torna um espelho, tudo o que acontece ao redor começa a te distorcer. E o pior é que você passa a acreditar que essa distorção é quem você realmente é. O elogio te deixa maior do que deveria e a crítica te achata como se sua essência pudesse encolher. Cada opinião recebida vira uma pequena ferramenta moldando a sua forma. E você se adapta a essas ferramentas como se elas fossem inevitáveis. A clareza cartesiana ajuda a desmontar essa ilusão. Descartes afirmava que o único ponto sólido para construir conhecimento é o pensamento consciente, não o reflexo condicionado. Quando você observa seus impulsos de agradar, nota que eles não são escolhas deliberadas, mas reações. A lógica cartesiana pede uma pausa. Antes de agir para satisfazer expectativas externas, pergunte a si mesmo se há uma razão interna sustentando aquela ação.
A diferença entre viver como espelho e viver como eu pensante está justamente nessa pausa. É nesse intervalo que nasce a autonomia. Ao entender isso, você começa a notar quantas decisões do seu cotidiano não surgem de vontade própria. A forma como fala, se veste, se comporta em público, a maneira como escolhe projetos, até mesmo a intensidade com que defende suas opiniões, tudo pode estar mais ligado ao ambiente do que à sua convicção. Quando você diz não para algo que queria fazer, pode estar dizendo sim para um medo. Quando você aceita algo que não queria, pode estar aceitando um papel que nunca escolheu. A vida vai se enchendo de concessões tão pequenas que parecem inofensivas, mas que, juntas, te transformam em alguém que se move sem perceber que está sendo empurrado. Para os estoicos, essa perda de autonomia é o início de toda fraqueza emocional. Eles insistiam que só existe liberdade quando o centro de decisão está dentro da própria mente. Se o elogio te anima demais, você perdeu o centro. Se a crítica te afunda, perdeu o centro. Se você muda seu comportamento para evitar desagrado, perdeu o centro. A dependência emocional começa quando você entrega esse centro a outros, mesmo sem perceber que fez isso. A boa notícia é que esse movimento pode ser revertido quando você recupera a distinção entre quem você é e o que os outros pensam a seu respeito. Esse capítulo é o primeiro passo dessa recuperação. Ele te chama a observar o quanto da sua vida é reflexo e o quanto é expressão. Não se trata de rejeitar pessoas, mas de recuperar o lugar de origem das suas ações. A mente adquire força quando deixa de responder automaticamente a estímulos externos e passa a agir segundo critérios internos. A independência não nasce do desinteresse pelo mundo, mas da lucidez sobre si mesmo. Quando você para de se olhar através de olhos alheios, descobre um território interno que sempre existiu, mas estava ofuscado pelo ruído da aprovação. Esse território é o ponto de partida para qualquer transformação real, porque é nele que você deixa de ser espelho e volta a ser autor. A ditadura implícita da aprovação. A necessidade de aprovação cria regras que ninguém admitiu ter escrito. Elas aparecem de forma sutil, quase sempre disfarçadas de bom senso, convivência ou prudência. Quando você percebe, está seguindo normas que não foram criadas por você, mas pelas expectativas de quem te observa, te julga ou simplesmente existe como presença imaginada na sua mente. A maior parte dessas regras não foi discutida, votada ou escolhida. Elas surgem de maneira silenciosa, tomando forma dentro de você, sem que exista uma decisão consciente permitindo essa entrada. Os estoicos sempre alertaram que viver para agradar é uma forma disfarçada de servidão. Epicteto dizia que quem depende do julgamento externo se torna escravo, até de um estranho, porque qualquer pessoa passa a ter poder sobre o seu estado emocional. A mente começa a trabalhar como um operador de danos, tentando prever o que deve ser dito, feito ou ocultado para evitar desaprovação. Quanto mais você tenta agradar, mais perde o próprio eixo, e é nesse ponto que a aprovação se transforma em ditadura. Não é uma autoridade que te impõe ordens, mas uma sensação interna que te leva a obedecer antecipadamente. Ao olhar com precisão cartesiana para esse fenômeno, percebemos que grande parte da ansiedade social não nasce de conflitos reais, mas do esforço mental de prever reações que podem nem existir. Descartes insistia que crenças precisam ser examinadas antes de serem aceitas. Se você aplicar esse princípio à opinião alheia, perceberá que muitas das regras que seguem dentro de você não resistem a um questionamento objetivo. Você acredita que será julgado ao expressar uma ideia simples, mas não há prova.
Você supõe que alguém vai te criticar por uma escolha pessoal, mas não há evidência concreta. A mente cria cenários que parecem lógicos, mas são apenas reflexos do medo de desaprovação. Essa ditadura silenciosa cresce quando você confunde aceitação social com sobrevivência emocional. O cérebro humano foi moldado para viver em grupos, mas ele também foi moldado para pensar. Quando você deixa que a necessidade de ser aprovado domine suas escolhas, o instinto sobrepõe a razão. A opinião dos outros passa a operar como um sistema de controle interno, onde cada gesto é calculado para não gerar atrito. O problema é que, quanto mais você se adapta, mais distante fica de si mesmo. E quanto mais distante de si mesmo, mais dependente se torna da validação externa para sentir que está no caminho certo. Os estoicos ofereciam a alternativa: agir de acordo com princípios. Um princípio não muda conforme o olhar alheio. Ele permanece firme, e ao se apoiar nele, você deixa de ser guiado por expectativas externas. A aprovação pode até vir, mas ela deixa de ser o motivo da ação. Marco Aurélio dizia que a mente que busca a verdade vive em liberdade, enquanto a mente que busca aplausos vive em turbulência. Essa distinção é fundamental para romper o ciclo da dependência. Quando você age guiado por convicção, a desaprovação deixa de ser ameaça e passa a ser apenas uma opinião. Quando age guiado por medo, a desaprovação se torna sentença. Este capítulo te convida a reconhecer essas regras invisíveis que te moldam todos os dias. Elas não foram escritas por você, mas podem ser desfeitas por você. Basta observar com precisão, questionar com honestidade e agir com consciência. A força interior começa a aparecer quando você entende que não precisa seguir normas que nunca escolheu. A mente se liberta quando aprende a distinguir entre viver para ser aceito e viver para ser coerente. E essa distinção abre o caminho para a autonomia emocional, que será aprofundada no próximo capítulo. A mente que reage versus a mente que escolhe. Reagir à opinião é automático. Escolher é humano. Essa diferença marca a fronteira entre viver empurrado por expectativas externas e viver conduzido pela própria consciência. Quando alguém te observa, te critica ou te elogia, o primeiro impulso é emocional. O corpo responde antes da razão, criando um reflexo que tenta proteger sua imagem social. Esse reflexo é rápido, instintivo e quase sempre exagerado. A mente treinada a depender da aprovação reage como se qualquer julgamento fosse ameaça real, mesmo quando não há risco concreto. O elogio se torna um prêmio que regula seu humor. A crítica se torna uma ofensa que desorganiza seu pensamento. A filosofia estoica ensina que a reação não é o problema. O problema é acreditar que ela é tudo o que você é. Epicteto afirmava que a primeira impressão não determina nada. É apenas um movimento inicial da mente e não precisa virar ação. Entre o impulso e a decisão existe um espaço. É pequeno, silencioso e facilmente ignorado, mas é ali que a liberdade começa. Quando Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrava que os impactos emocionais são inevitáveis, mas o julgamento que fazemos deles é escolha pessoal. Esse espaço entre sentir e decidir é o primeiro território que você precisa recuperar para se libertar da dependência da opinião alheia. A lógica cartesiana aprofunda essa visão. Descartes insistia que a clareza só aparece quando você suspende o automatismo e observa o movimento interno da mente. A distinção entre reagir e escolher depende dessa pausa consciente. Se você age imediatamente após ser tocado pela opinião externa, não há clareza, apenas instinto. Se você pausa, questiona e examina, a razão volta ao comando. A pausa não é lentidão, é lucidez. Um instante de análise que transforma um impulso emocional em uma decisão racional.
A mente que escolhe não apaga o sentimento, mas o coloca em perspectiva. Ela observa sem se submeter. A dependência da aprovação surge quando a mente esquece que pode escolher. Cada crítica vira uma ordem. Cada opinião contrária vira uma ameaça. Cada olhar parece carregado de significado. A pessoa vive em reação contínua, como se estivesse sempre se defendendo de algo. Nesse estado, qualquer comentário externo tem força demais e qualquer movimento interno tem força de menos. A reação se torna um hábito. A escolha se torna rara. A pessoa não fala, responde, não age, reflete expectativas. Não decide, se ajusta. É como viver em uma casa onde o barulho vem de fora e define tudo o que acontece dentro. Os estoicos romperam isso com uma distinção fundamental: o que depende de mim e o que não depende de mim. A opinião alheia não depende, o que eu faço com ela depende. Quando você compreende essa separação, a pressão externa começa a perder consistência. Ela não desaparece, mas deixa de determinar sua conduta. Você pode sentir desconforto diante de um julgamento, mas ainda pode escolher agir de acordo com seus princípios. Você pode sentir dúvida após uma crítica, mas ainda pode decidir conforme sua razão. Essa capacidade de escolher, mesmo sob emoção, é a marca da força interior. Este capítulo te chama a recuperar esse espaço entre sentir e agir. Não para neutralizar emoções, mas para impedir que elas comandem seu comportamento. A mente que escolhe transforma a opinião alheia em informação, não em ordem. Ela responde ao mundo sem ser governada por ele. Esse é o primeiro passo para construir autonomia emocional. No próximo capítulo, essa autonomia será testada em um terreno ainda mais profundo. O conflito entre emoção e razão, onde o peso das opiniões externas ganha sua força mais destrutiva. O campo de batalha interno. Emoção contra razão. O que você sente não pode ser o comandante do que você faz. Essa é uma afirmação simples, mas poucas pessoas conseguem aplicá-la no momento em que mais importa, quando a opinião alheia toca um ponto vulnerável. A mente humana reage a julgamentos como se estivesse diante de um ataque real. O corpo esquenta, o peito se contrai, a respiração muda. A emoção chega primeiro porque foi feita para proteger, não para interpretar. Porém, quando esse impulso emocional assume o controle, você perde a capacidade de discernir o que é real do que é imaginado. Críticas pequenas ganham tamanho desproporcional. Elogios comuns parecem vitórias épicas. A balança emocional oscila conforme o olhar de outros e o resultado é instabilidade. Os estoicos ensinavam que a emoção não é inimiga. Ela é dado bruto. É matéria não lapidada que precisa ser trabalhada pela razão. Marco Aurélio descrevia esse processo como o trabalho de um escultor interno. A emoção chega como bloco de pedra. A razão é o cinzel que dá forma. Quando você permite que a emoção decida por você, abre mão da ferramenta que transforma caos em direção. Quando a opinião alheia ativa a insegurança, essa insegurança só vira comportamento quando a razão abandona o posto. O fato de alguém te criticar não tem poder algum. O poder está na interpretação que você faz da crítica, e é justamente essa interpretação que a razão precisa moderar. A clareza cartesiana reforça esse domínio. Descartes dizia que não se deve confiar no primeiro impulso do pensamento, porque é o mais suscetível ao erro. Ele defendia que a mente deve examinar qualquer sensação antes de aceitá-la como verdade. Isso significa que o desconforto causado pela opinião alheia não é sinal de que você errou, falhou ou decepcionou. É apenas uma reação primária, um movimento automático que precisa ser analisado antes de ser seguido. A razão entra como filtro. Ela avalia se o julgamento faz sentido, se existe evidência, se há valor na crítica ou se é apenas ruído emocional. Quando a emoção governa,
a opinião externa se torna templo. Você se comporta para evitar a sensação de desaprovação, não para seguir seus princípios. Sua vida fica presa a micro-recompensas e micro-punições que surgem de expressões faciais, tons de voz ou comentários casuais. É um tipo de prisão que não tem grade, mas muda sua postura, sua fala e até sua essência. A pessoa passa a temer ser percebida de forma negativa e, por isso, se ajusta constantemente, sacrificando autenticidade em troca de conforto emocional momentâneo. Esse é o ponto onde a dependência da opinião cresce com mais força. Para os estoicos, o campo de batalha interno é vencido quando a razão retoma a autoridade. Não se trata de suprimir emoção, mas de ordená-la. A emoção te avisa. A razão decide. A emoção mostra vulnerabilidade. A razão define ação. Essa interação não elimina o impacto das opiniões, mas impede que elas se tornem motor das escolhas. Marco Aurélio dizia que ninguém pode te ferir se você não permitir que o ferimento entre. Descartes complementaria, afirmando que o que entra, só entra porque você aceitou sem examinar. Quando você aprende a observar a emoção sem conceder poder imediato a ela, a opinião alheia perde profundidade. Ela toca a superfície, mas não define o interior. A crítica pode gerar desconforto, mas não desorganiza sua identidade. O elogio pode agradar, mas não sequestra sua motivação. Essa separação entre emoção e ação devolve à mente a estabilidade que ela precisa para agir conforme seus princípios e não conforme o julgamento externo. Este capítulo te prepara para enxergar um vício psicológico que se tornou comum e quase invisível: o vício de ser gostado. No próximo capítulo, você verá como ele domina decisões, corrói a autenticidade e se torna a raiz mais profunda da dependência emocional da opinião alheia. O vício invisível: ser gostado. A busca por ser amado enfraquece quem você poderia se tornar. Esse vício passa despercebido porque parece virtude. As pessoas raramente admitem para si mesmas que querem ser aprovadas, mas passam grande parte do tempo adaptando comportamentos para evitar conflito, conquistar simpatia ou preservar uma imagem agradável. O desejo de ser gostado surge como necessidade emocional, mas se transforma em hábito psicológico e depois em identidade. Quando isso acontece, a mente deixa de perguntar o que é certo e passa a perguntar o que será bem visto. A pessoa abandona a própria direção para seguir uma bússola que ela não controla. Os estoicos conheciam esse mecanismo. Sêneca observava que o desejo de agradar é uma forma de fraqueza que se disfarça de gentileza. Marco Aurélio advertia que ninguém deve viver como adorno para a aprovação dos outros. E Epicteto alertava que quem precisa ser amado para agir corretamente nunca será livre, porque sempre haverá alguém cujo olhar poderá desestabilizar sua paz. O vício de ser gostado não se expressa em gestos grandes. Ele opera nas pequenas omissões, nos silêncios desconfortáveis, nas concessões feitas para evitar que alguém pense algo negativo. Ele aparece quando você aceita um convite que não queria, quando concorda com uma opinião que discorda, quando se retrai para não parecer inadequado. A clareza cartesiana expõe essa dinâmica com precisão dolorosa. Descartes defendia que decisões só têm valor quando nascem de análise consciente, não de reflexos emocionais. Mas quando você vive para ser gostado, sua análise interna é substituída por antecipações. Você calcula como suas ações serão interpretadas antes de pensar se elas representam quem você realmente é. A mente se divide em duas: a parte que deseja agir e a parte que deseja ser aprovada. Essa divisão gera paralisia, indecisão e insegurança.
O pensamento se torna confuso porque está dividido entre convicção e medo. Enquanto você tenta equilibrar esses dois lados, perde a clareza sobre o que realmente importa. O vício de ser gostado tem consequência direta na construção da identidade. A pessoa passa tanto tempo ajustando a própria postura que já não sabe qual é a versão verdadeira. Ela cria versões menores de si para se encaixar em grupos diferentes. Veste máscaras que lhe dão conforto social, mas cobram um preço emocional alto. Quanto mais máscaras usa, mais perde substância. Quanto mais perde substância, mais precisa da aprovação para sentir que existe. É um ciclo que se alimenta do próprio vazio. A dependência cresce porque a pessoa acredita que só será aceita se continuar interpretando personagens. E quanto mais interpreta, menos sente que tem valor por si mesma. Os estoicos apontavam a saída: agir conforme a própria virtude e não conforme o desejo de ser aceito. Virtude, nesse contexto, não significa moral idealizada, mas coerência interna. Significa alinhar ação, intenção e consciência, independentemente da reação externa. Marco Aurélio dizia que a alma se torna invulnerável quando se basta. Quando você age porque acredita que é o certo e não porque alguém aprovará, algo sólido se forma dentro de você. Uma espécie de centro gravitacional que impede sua mente de se espalhar em busca de validação. A opinião alheia continua existindo, mas deixa de ser alimento. Você deixa de mendigar simpatia e passa a cultivar respeito. A mente que deseja ser gostada é uma mente vulnerável. A mente que deseja ser coerente é uma mente forte. Este capítulo expõe o mecanismo oculto que transforma o desejo humano de aceitação em escravidão emocional. Agora que você vê como esse vício opera, está pronto para enfrentar um dos maiores gatilhos da dependência emocional: o julgamento imaginado, aquele que você teme com tanta força, mas que quase nunca corresponde à realidade. É esse território que se abre no próximo capítulo. O julgamento que você teme nem existe. Você sofre por expectativas que ninguém realmente teve. Essa é uma das verdades mais desconfortáveis da mente humana e também uma das mais libertadoras. Grande parte do medo que você sente ao imaginar a opinião dos outros não nasce de algo que foi dito, mas de algo que você mesmo construiu. A mente cria cenários, interpretações e críticas que nunca foram pronunciadas. Ela projeta intenções em olhares rápidos, transforma silêncio em rejeição e imagina desaprovação em situações neutras. Esse processo acontece tão rápido e com tanta convicção que você reage como se estivesse diante de uma ameaça real, quando, na verdade, luta contra uma sombra criada pelo próprio pensamento. Os estoicos sabiam que a mente é especialista em fabricar tormentos inexistentes. Sêneca advertia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Epicteto insistia que não são as coisas que nos afetam, mas as opiniões que formamos sobre elas. Quando você teme ser julgado, quase sempre está interpretando sinais que não carregam o significado que você acredita. Um olhar distraído vira desaprovação. Uma mensagem não respondida vira rejeição. Um comentário vago vira crítica pessoal. A mente preenche lacunas com o pior cenário possível e você reage como se tivesse provas. É assim que o julgamento imaginado se torna mais poderoso do que o julgamento real. A precisão cartesiana revela por que isso acontece. Descartes defendia que crenças só devem ser aceitas quando apoiadas por evidência clara e distinta. Mas, quando se trata da opinião alheia, você aceita hipóteses fracas, como se fossem fatos. Você acredita ter sido interpretado de forma negativa, sem verificar, sem perguntar e sem confirmar. Apenas sente. E como o sentimento é forte, o pensamento se curva a ele.
A mente age como se estivesse diante de uma certeza. Essa falha lógica cria comportamentos defensivos. Você se retrai, exagera a polidez, silencia opiniões ou modifica seu comportamento para evitar um julgamento que nunca existiu. Esse medo imaginado desencadeia consequências reais. A pessoa deixa de se expressar por receio de parecer inadequada. Deixa de tentar algo novo por medo de errar diante dos outros. Evita conversas por acreditar que será mal interpretada. E tudo isso acontece sem que ninguém tenha dito nada. É um teatro mental no qual a pessoa atua todos os papéis: o juiz, o réu e o público. A aprovação externa, mesmo ausente, passa a controlar ações internas. A mente se condiciona a antecipar julgamentos negativos como forma de se proteger, mas essa proteção se transforma em prisão. Quanto mais você tenta prever, mais você se limita. Para os estoicos, a libertação começa pela distinção entre fato e interpretação. O fato é neutro, a interpretação é sua. Quando você separa os dois, o peso emocional diminui. A crítica real pode ser avaliada com lógica. A crítica imaginada se desfaz quando você a expõe à razão. A mente só teme aquilo que não examina. Descartes diria que, ao investigar cada pensamento, você dissolve a autoridade das ilusões. A opinião alheia que você teme só parece gigante porque está no escuro. Quando iluminada, muitas vezes desaparece. O julgamento imaginado também revela uma verdade profunda. Você não teme a opinião dos outros. Você teme sua própria insegurança projetada neles. O olhar que te assusta é o reflexo da dúvida que você ainda carrega sobre si mesmo. Quanto mais você fortalece esse ponto interno, menos espaço sobra para interpretações distorcidas. Quando sua convicção cresce, o silêncio dos outros não te ameaça. Quando sua consciência é firme, a crítica hipotética não te paralisa. Você para de adivinhar intenções e começa a agir conforme seus princípios. Este capítulo te mostra que a dependência emocional da opinião alheia não nasce do que os outros pensam, mas do que você imagina que eles pensam. E agora que essa ilusão foi exposta, podemos avançar para um dos medos mais profundos da vida em sociedade: o medo de falhar na frente dos outros e parecer ridículo. É esse território que abrirá o próximo capítulo: o peso da crítica e o medo de ser ridículo. O medo de falhar em público rouba mais vidas do que o fracasso real. Esse é um dos medos mais antigos do ser humano, porque toca diretamente a necessidade de pertencimento. A crítica, especialmente quando imaginada diante de outras pessoas, ativa a sensação de exposição. A mente reage como se estivesse em um palco onde qualquer erro pode provocar rejeição. Esse medo é tão forte que muitas pessoas deixam de tentar algo novo, evitar dar opinião ou até abandonar sonhos inteiros apenas para não enfrentar a possibilidade de parecerem inadequadas diante dos outros. Essa fuga constante não é racional, ela é emocional. E justamente por isso precisa ser compreendida com a precisão que os estoicos e Descartes ensinavam. Os estoicos afirmavam que ninguém pode te humilhar sem sua permissão. A humilhação acontece dentro da mente, não fora dela. Marco Aurélio recordava a si mesmo que a opinião dos outros não tem o poder de tornar alguém menor ou maior. É a interpretação pessoal que define o impacto. No entanto, quando você teme parecer ridículo, o mundo externo ganha uma dimensão exagerada. Você passa a acreditar que todas as pessoas são juízes atentos, prontas para notar cada erro e comentá-lo. Essa visão distorcida cria um estado de vigilância extrema. A pessoa tenta se comportar de maneira perfeita para evitar qualquer falha. E, ao tentar ser perfeita, perde autenticidade, criatividade e coragem. A clareza cartesiana desmonta essa construção.
Descartes ensinava que aquilo que não pode ser confirmado não deve ser tratado como verdade. Quando você teme ser ridicularizado, está assumindo como fato algo que não foi observado. Está aceitando uma hipótese como se fosse certeza. A maioria das pessoas está tão ocupada com as próprias preocupações que raramente dedica atenção real aos erros dos outros. Elas não analisam cada gesto seu como você imagina. Elas não guardam cada falha como você teme. Porém, quando sua mente está fragilizada pela dependência emocional, esse princípio básico da realidade se perde. Você acredita estar sob holofotes imaginários que nunca foram acendidos. Esse medo de crítica cria uma tensão interna que anestesia a ação. A pessoa começa a evitar riscos, porque qualquer risco traz a chance de falhar e, portanto, de ser exposta. Só que a ausência de risco também elimina crescimento. Quanto mais você tenta se proteger do julgamento, mais estreita sua vida se torna. Você troca amplitude por segurança, potencial por conforto, desenvolvimento por uma falsa sensação de controle. A crítica real ou imaginada passa a ser um fantasma que impede movimento. A mente, que poderia ser instrumento de criação, vira mecanismo de defesa. Os estoicos ofereciam uma alternativa poderosa: agir com base no que é certo, não no que será aprovado. Eles insistiam que a visão dos outros não muda a natureza das coisas. Se você age com propósito, a crítica passa a ser apenas uma opinião, não uma sentença. Marco Aurélio dizia que quando você faz o que é correto, o julgamento externo perde peso, porque sua consciência se torna o árbitro final. Epicteto afirmava que o medo de parecer ridículo desaparece quando você aceita que comentários alheios não definem sua virtude nem seu valor. Esse entendimento desloca o centro de gravidade da sua mente. A crítica deixa de ser ameaça e se torna informação. A possibilidade de parecer ridículo deixa de ser tragédia e se torna parte natural da vida humana. A falha deixa de ser algo a evitar e se torna passo necessário para a evolução. A mente, antes aprisionada pelo olhar imaginado dos outros, começa a se libertar ao perceber que ninguém está realmente no controle de nada além de si mesmo. Este capítulo abre caminho para um ponto crucial da jornada: a construção de um valor interno que não depende do olhar externo. No próximo capítulo, você verá como nasce a liberdade estoica, aquela força que impede que críticas, elogios ou expectativas alterem seu senso de identidade. A liberdade estoica, o valor que nasce de dentro. Nada pode te humilhar se você já sabe quem você é. Essa é a verdade central da liberdade estoica. A mente só é abalada pela opinião alheia quando ainda busca no exterior a confirmação do próprio valor. Quando essa confirmação depende de elogio, reconhecimento ou validação, cada comentário externo se torna uma espécie de moeda emocional. Você sente que vale mais quando recebe aprovação e vale menos quando recebe crítica. Essa oscilação faz com que sua identidade se torne instável, sensível ao humor dos outros e vulnerável às circunstâncias. Mas, para os estoicos, valor não é algo negociável. É algo intrínseco, nascido da integridade, da razão e da coerência com princípios internos. Marco Aurélio entendia esse ponto como ninguém. Apesar de ser imperador, ele repetia a si mesmo que nenhuma posição, elogio ou glória podia definir sua essência. Ele se lembrava constantemente de que a opinião pública é frágil, instável e volátil. O mesmo povo que aplaude hoje pode desprezar amanhã, não por causa de quem você é, mas por causa da oscilação natural das emoções humanas. Por isso, ele se recusava a colocar seu valor nas mãos da multidão. Sua dignidade vinha da sua prática diária de virtude, do esforço consciente de discernir o que era certo e agir de acordo com esse discernimento. Esse era seu valor, e ninguém podia conceder ou retirar.
Epicteto dizia que a liberdade começa quando você não precisa mais implorar reconhecimento. Quando você age motivado por princípios e não por aprovação, algo sólido se forma no centro da sua mente. Esse centro não oscila diante de elogios, porque não é movido por orgulho. Não afunda diante de críticas, porque não é movido por medo. Ele permanece firme, guiado por uma única pergunta: o que é o certo a fazer neste momento? Essa pergunta, simples e direta, substitui a ansiedade social por clareza moral. Quando ela se torna hábito, você percebe que grande parte das opiniões externas perde o poder de influenciar suas decisões. A precisão cartesiana reforça isso ao exigir que a mente busque fundamento interior, não confirmação exterior. Descartes defendia que a base da segurança não pode depender de fatores variáveis. A única forma de construir uma vida estável é ancorar suas decisões em algo que você pode controlar completamente. Sua capacidade de pensar, julgar e agir com lucidez. Quando o valor vem de dentro, o exterior se torna cenário, não autoridade. Quando o valor depende do que você é e não do que dizem, a crítica deixa de ser ameaça e passa a ser apenas outra perspectiva. Essa liberdade não significa indiferença, significa soberania. Você continua convivendo, ouvindo e aprendendo com o mundo, mas não se curva emocionalmente ao julgamento alheio. A pessoa que encontra valor interno não precisa provar nada. Ela não dramatiza erros, porque sabe que falhar não altera sua essência. Ela não inflama conquistas, porque sabe que sucesso não adiciona valor a algo que já é completo. Ela vive com firmeza, porque se conhece de verdade. E quem se conhece de verdade, age com naturalidade em qualquer ambiente, sem medo de ser mal interpretado ou subestimado. Essa liberdade estoica transforma a relação com o mundo. A dependência emocional se dissolve, porque você deixa de buscar no olhar externo aquilo que só pode ser encontrado na própria consciência. A mente deixa de ser refém do humor dos outros e passa a ser guiada por princípios que não mudam. Essa mudança inaugura um novo modo de viver, muito mais leve e racional, onde a opinião alheia perde o peso de destino e volta a ser o que sempre foi: apenas opinião. Agora que o fundamento interno foi estabelecido, o próximo capítulo introduz uma ferramenta prática e profunda que amplia essa liberdade. A técnica do distanciamento racional, capaz de transformar qualquer opinião externa em mera informação e não em autoridade emocional. A técnica do distanciamento racional. A clareza aparece quando você se afasta da confusão. Essa é a essência do distanciamento racional, uma das ferramentas mais poderosas para neutralizar o impacto da opinião alheia. A maior parte do sofrimento emocional nasce da proximidade excessiva com o próprio pensamento. Quando você está dentro da emoção, tudo parece urgente, absoluto e ameaçador. A crítica parece devastadora, o olhar alheio parece definitivo, a interpretação negativa parece incontestável. Mas basta um passo mental para trás para que o cenário mude. O distanciamento não elimina a emoção, mas impede que ela ocupe todo o espaço da consciência. Os estoicos chamavam isso de epoké, a suspensão do julgamento imediato. Epicteto repetia que, antes de aceitar qualquer impressão como verdadeira, você deveria detê-la, examiná-la e só então permitir que influenciasse sua ação. Esse processo cria uma pausa psicológica entre o que acontece e o que você pensa que aconteceu. Essa pausa é uma forma de proteção. É nela que você observa a crítica sem absorvê-la. É nela que percebe que muitas interpretações são apenas reflexos do medo, não da realidade. É nela que você redescobre que tem escolha.
A perspectiva cartesiana amplia esse método com precisão lógica. Descartes defendia que, ao observar um pensamento de fora, você revela sua estrutura e identifica seus erros. Quando você se distancia mentalmente, o que parecia ameaça se transforma em hipótese. O que parecia julgamento se transforma em opinião. O que parecia verdade absoluta se transforma em possibilidade. Essa mudança é radical, porque devolve ao pensamento a capacidade de análise. O que antes te dominava passa a ser objeto de estudo. Você deixa de ser conduzido pelo impulso e passa a conduzi-lo. O distanciamento racional funciona de forma simples e profunda. Quando sentir a opinião alheia te pressionando, faça o seguinte exercício interno. Imagine que você está observando a situação de fora, como se fosse outra pessoa vendo a cena sem envolvimento emocional. Pergunte a si mesmo o que realmente aconteceu e não o que você interpretou. Pergunte o que foi dito e não o que você supôs. Pergunte qual é o fato e não qual é o medo. Essa separação entre fato e interpretação dissolve grande parte do peso emocional. A crítica, quando vista à distância, perde contorno ameaçador. O elogio, quando visto à distância, perde o poder de inflar sua autoestima. Ambos se tornam apenas dados. Para os estoicos, esse distanciamento cria um tipo de imunidade emocional. Não é frieza nem indiferença, é lucidez. É a capacidade de observar sem ser arrastado. Marco Aurélio fazia esse exercício diariamente ao escrever suas meditações, lembrando-se de que sua mente deveria permanecer elevada acima das perturbações. Ele se afastava mentalmente para olhar suas emoções como fenômenos neutros e não como verdades definitivas. Essa atitude lhe permitia governar um império sem ser governado por expectativas alheias. O distanciamento também fortalece sua identidade. Quando você observa seus pensamentos de fora, percebe que não é obrigado a seguir cada impulso. Nem todo desconforto precisa virar comportamento. Nem toda crítica precisa virar dúvida. Nem toda opinião precisa entrar na sua consciência. Você pode escolher o que entra e o que fica de fora. Esse controle interno cria estabilidade. Você passa a responder ao mundo com consciência e não com condicionamento. Esse capítulo te entrega uma das ferramentas mais práticas para construir autonomia mental. Agora que você sabe como observar a opinião externa sem absorvê-la, é possível avançar para um paradoxo psicológico que muitos ignoram. O fato de que, quando você para de buscar aprovação, começa a atrair respeito verdadeiro. Esse é o tema do próximo capítulo. O poder da incoerência social. As pessoas admiram quem não busca admiração. Esse paradoxo revela uma das forças mais sutis do comportamento humano. Quanto mais alguém tenta ser aceito, menos impacto provoca. Quanto menos alguém tenta agradar, mais presença adquire. A mente percebe essa dinâmica de forma instintiva. Quando uma pessoa age apenas para se ajustar, sua postura transmite insegurança, hesitação e necessidade. Quando age guiada por convicção, seu comportamento transmite firmeza, independência e direção. A incoerência social surge quando você deixa de seguir a lógica da aprovação e passa a seguir a lógica da verdade interior. E, curiosamente, esse movimento desperta mais respeito do que qualquer esforço deliberado para impressionar. Os estoicos compreenderam esse fenômeno antes que a psicologia moderna o explicasse. Sêneca dizia que quem está sempre buscando agradar não inspira confiança, porque sacrifica princípios por simpatia. A pessoa que altera comportamento para ser aceita demonstra, sem perceber, que não tem base interna firme. Marco Aurélio observava que a natureza respeita o que é íntegro. Da mesma forma, as pessoas respeitam quem não se curva ao olhar alheio. A raiz dessa admiração não é misticismo,
mas percepção. A firmeza moral tem um peso próprio. Ela cria presença. Ela transmite uma espécie de autoridade silenciosa. A clareza cartesiana ajuda a entender por que isso acontece. Descartes buscava segurança intelectual em fundamentos que não dependiam de circunstâncias externas. A mente, quando guiada por coerência interna, transmite segurança mesmo sem dizer palavra. Essa segurança não nasce de esforço, e sim de alinhamento. Quando você não precisa da aprovação das pessoas, isso fica evidente na forma como fala, se move e decide. A ausência de necessidade cria liberdade. A liberdade cria autenticidade. A autenticidade cria impacto. Essa cadeia é natural e poderosa, mas só funciona quando você abandona a tentativa de controlar a percepção dos outros. A incoerência social também funciona como filtro. Pessoas que dependem de aprovação atraem relacionamentos frágeis, porque oferecem versões instáveis de si mesmas. Pessoas guiadas por princípios atraem vínculos mais sólidos, porque oferecem consistência. Quem não busca ser aceito não precisa manipular imagem, não ajusta discurso a cada ambiente, não dilui valores para se encaixar. Sua postura constante se torna referência para outros que muitas vezes ainda buscam o próprio centro. Essa diferença explica por que a independência emocional gera respeito. Ela oferece o que muitos desejam, mas poucos conseguem sustentar. No entanto, essa liberdade tem um preço. Quem não busca ser aprovado, inevitavelmente desagrada em algum momento. Isso não é falha, é consequência. Mas esse desagrado revela uma verdade profunda. Quando você abandona a necessidade de agradar, descobre quem realmente está ao seu lado por respeito e não por conveniência. A incoerência social expõe falsos apoios e fortalece vínculos reais. A busca por aprovação, por outro lado, mantém relações artificiais e esgota energia. Ser coerente é menos confortável, mas infinitamente mais sólido. Os estoicos sustentavam que a verdadeira força não nasce da aceitação, mas da integridade. Quando você age conforme seus princípios, mesmo que isso gere desconforto momentâneo, você constrói uma reputação que não depende da oscilação do humor alheio. As pessoas podem discordar de você, mas não duvidam da sua firmeza. Podem criticar suas escolhas, mas não questionam sua autenticidade. E aos poucos, essa firmeza cria um tipo de respeito que não pode ser comprado com esforço social, porque ele surge daquilo que é mais raro: coerência real. Este capítulo revela que a independência emocional tem um efeito social inesperado e poderoso. Agora que você compreende essa dinâmica, estamos prontos para avançar para um ponto ainda mais profundo: como construir uma bússola interna capaz de manter a direção mesmo quando o mundo ao redor se torna instável. Esse é o tema do próximo capítulo. A bússola interna. Como tomar decisões fortes em um mundo instável. Quando a bússola está firme, nenhum vento desvia o caminho. Essa metáfora descreve a diferença entre quem vive reagindo ao julgamento alheio e quem vive orientado por princípios internos. A pessoa que depende da opinião externa toma decisões como um barco sem quilha. Cada elogio vira incentivo. Cada crítica vira alerta. Cada mudança de tom vira direção. Ela navega sem mapa, guiada por impulsos emocionais que mudam conforme o ambiente. Já a pessoa que constrói uma bússola interna não depende do vento. Ela depende do norte. E esse norte é construído por convicção, não por aprovação. Os estoicos ensinavam que uma decisão só é forte quando nasce de virtude, não de conveniência. Virtude, nesse contexto, é a capacidade de agir conforme o que é certo, mesmo quando é desconfortável. Marco Aurélio lembrava que a vida é cheia de distrações que desviam a mente, mas que a ação correta permanece clara para quem conhece seus princípios.
Tomar decisões guiadas pela coerência interna não significa ignorar o mundo, mas interpretá-lo sem ser escravizado por ele. A mente que decide por convicção não se curva à oscilação das opiniões, porque reconhece que a verdade não muda conforme o humor dos outros. A precisão cartesiana aprofunda essa prática ao estabelecer um método para o pensamento. Descartes buscava clareza antes de agir. Ele separava o que era certo do que era duvidoso e só depois avançava. Essa postura, aplicada à vida diária, cria um filtro poderoso contra a influência externa. Antes de tomar uma decisão, pergunte-se: a ação que estou prestes a tomar nasce da minha razão ou do meu medo? Estou escolhendo isso porque faz sentido ou porque quero evitar desaprovação? Essa distinção parece simples, mas destrói boa parte das escolhas frágeis que você faz sem perceber. A bússola interna é formada por perguntas que funcionam como instrumentos de navegação. Perguntas que te devolvem ao centro quando o mundo ao redor tenta te puxar para fora. Perguntas que te lembram que a autonomia não nasce da certeza absoluta, mas da disposição de pensar por conta própria. A maioria das pessoas toma decisões para manter aparência, evitar desconforto ou preservar vínculos frágeis. Elas escolhem caminhos que pareçam seguros aos olhos dos outros, mesmo que não sejam verdadeiros para si mesmas. Esse tipo de decisão cria vidas instáveis, porque são construídas sobre expectativas alheias. O processo estoico cartesiano, ao contrário, fortalece a direção interna. Quando você age baseado em princípios, cada decisão reforça sua identidade. Você não depende de aplausos, porque não depende do olhar externo para se confirmar. Você não se paralisa diante da crítica, porque entende que críticas não alteram a natureza das coisas. Essa estabilidade não elimina incertezas, mas as coloca no lugar correto. A dúvida deixa de ser inimiga e se torna sinal de que você está pensando. E pensar no sentido cartesiano é o que protege sua mente da manipulação social. A bússola interna também revela quem você se torna quando ninguém está observando. Ela exige que você haja com integridade, não com conveniência. Exige que faça o certo, mesmo quando o errado parece mais confortável. Exige que sustente suas escolhas, mesmo quando o mundo pede concessões fáceis. Essa firmeza dá forma à vida. Ela transforma escolhas em caminho. Ela transforma caminho em propósito. E propósito, ao contrário de aprovação, não depende de plateia. Ao desenvolver essa bússola, você assume responsabilidade por suas próprias decisões. Você deixa de viver como refém da opinião alheia e passa a viver como autor da própria história. Este capítulo marca o ponto em que o espectador começa a construir solidez interna. Mas ainda há um inimigo silencioso que precisa ser exposto. A identidade condicionada, aquela que se molda ao olhar dos outros até perder traços próprios. Esse é o tema do próximo capítulo. O colapso da identidade condicionada. A pessoa que você tenta agradar nem sempre gosta da versão que você cria. Essa é a contradição que sustenta o colapso da identidade condicionada. Quando você molda seu comportamento para corresponder às expectativas alheias, perde nitidez. E ao perder nitidez, perde presença. Você se torna alguém que se ajusta tanto que já não sabe quais escolhas pertencem a você e quais pertencem ao olhar que imaginou. Essa confusão interna cria uma vida fragmentada, construída em cima de concessões pequenas, porém constantes. Cada concessão apaga um traço do seu caráter. Cada ajuste apaga uma intenção. Aos poucos, você se transforma em um mosaico de expectativas, sem perceber que sua própria essência foi deixada para trás. Os estoicos alertavam que a maior violência que alguém pode cometer contra si mesmo é abandonar sua natureza para agradar outros. Epicteto dizia que ninguém perde liberdade de uma vez.
Ela é perdida em gestos mínimos, nas adaptações silenciosas. Você evita dizer uma verdade simples para não parecer rude. Aceita uma tarefa que não deseja para não decepcionar. Silencia uma opinião para não gerar conflito. Exagera uma gentileza para parecer mais confiável. Cada pequena alteração parece inofensiva, mas elas se acumulam e formam um padrão. O padrão, por sua vez, forma uma identidade que não nasceu de você, mas das circunstâncias ao redor. A clareza cartesiana expõe o mecanismo que torna essa identidade tão frágil. Descartes ensinava que qualquer construção baseada em elementos duvidosos está destinada a ruir. A identidade condicionada é exatamente isso, uma construção sustentada por percepções instáveis. A opinião alheia muda, o humor das pessoas muda, o ambiente muda. E, como sua identidade se apoia nessas variações, ela também muda com facilidade. O eu condicionado é volátil, porque depende de validação para existir. Quando recebe elogio, se sente inteiro. Quando recebe crítica, se desmancha. Não há solidez possível quando a medida de quem você é muda conforme o público. Esse colapso se torna evidente quando você percebe que vive mais preocupado com a imagem que projeta do que com a verdade que sustenta. A mente condicionada interpreta silêncio como desaprovação e mudança de tom como ameaça. Ela está sempre vigilante, tentando antecipar o que os outros esperam, ajustando cada detalhe para não gerar atrito. Esse nível de autocensura cria uma fadiga profunda, porque exige vigilância constante. Não é natural viver calibrando o próprio comportamento segundo critérios que você não criou. O desgaste surge quando sua mente tenta ser várias versões ao mesmo tempo, em vez de uma versão íntegra. Os estoicos propunham a solução oposta, simplificar. Para eles, viver de acordo com a própria natureza é o caminho para a liberdade. Isso não é uma licença para fazer tudo o que deseja, mas um convite para agir com coerência. Quando você deixa de adaptar constantemente sua postura, algo surpreendente acontece. A mente se reorganiza. O pensamento fica mais nítido. Suas decisões passam a refletir intenção, não medo. A autenticidade substitui a performance. E quando a performance cessa, a ansiedade que a acompanhava também diminui. Esse processo exige coragem, porque abandonar a identidade condicionada significa enfrentar o desconforto da rejeição. Significa assumir que alguns vínculos podem enfraquecer quando você para de atender expectativas. Mas esse enfraquecimento é revelador. Ele mostra quem estava ao seu lado pela pessoa que você é e quem estava pelo papel que você desempenhava. A autenticidade filtra relacionamentos e devolve à sua vida uma consistência que o condicionamento destruiu. Uma vez que você experimenta essa consistência, percebe que não vale a pena viver como reflexo de outros. A filosofia cartesiana reforça essa transição ao exigir que você examine cada crença que define sua identidade. Pergunte-se se a imagem que sustenta é escolha ou reflexo, se é convicção ou hábito, se é expressão ou estratégia. Quase sempre, a identidade condicionada é desmontada quando você encara essas perguntas com sinceridade. A mente só mantém personagens porque teme o que pode acontecer se deixá-los. Mas quando você solta o personagem, descobre que o preço de agradar era muito mais alto do que imaginava. Este capítulo revela que a dependência emocional da opinião alheia não afeta apenas decisões, mas a própria ideia de quem você é. E agora que essa fraqueza estrutural foi exposta, o próximo capítulo mostrará como construir uma força silenciosa, capaz de resistir a qualquer olhar externo, uma força que não busca aplauso e não teme desaprovação. A força silenciosa, a imunidade psicológica ao olhar do outro.
A liberdade final não é fazer o que quer, mas não ser moldado por quem discorda. Essa força silenciosa não nasce da rebeldia nem da indiferença. Ela nasce de uma estrutura interna que não depende do clima emocional ao redor. Quando você desenvolve essa imunidade psicológica, a opinião externa deixa de operar como força determinante e passa a existir apenas como ruído de fundo. Você ouve, mas não se curva. Percebe, mas não se limita. Observa, mas não se altera por receio. Essa força não é arrogância, é maturidade. É o ponto em que sua mente deixa de oscilar conforme o ambiente e passa a permanecer em estado de firmeza, mesmo diante de desaprovação, crítica ou conflito. Os estoicos chamavam essa força de hegemonikon, o comando interno da alma. Para eles, a mente que desenvolveu essa estrutura se torna soberana. Nada entra sem permissão. Nada perturba sem consentimento. Marco Aurélio lembrava que a mente tem capacidade de se erguer acima de qualquer perturbação, desde que pratique essa elevação constantemente. Ele não falava de isolamento emocional, mas de discernimento. A imunidade não significa não sentir, e sim não ser guiado pelo que sente. A crítica pode incomodar, mas não determina comportamento. O elogio pode agradar, mas não determina direção. A desaprovação pode existir, mas não determina identidade. A clareza cartesiana reforça essa força ao propor que só o que é compreendido de modo claro e distinto deve influenciar o pensamento. A maior parte das opiniões externas não atende a esse critério. São impulsos, interpretações pessoais, reações emocionais de outras pessoas às suas próprias inseguranças. Quando você percebe isso, a influência delas se dissolve. A razão entra como filtro e impede que você internalize sentimentos que não lhe pertencem. A imunidade psicológica nasce quando você para de absorver tudo o que chega. A mente se torna seletiva, ela reconhece o que importa e descarta o que não tem fundamento. Essa força silenciosa também reorganiza sua relação com o conflito. A pessoa emocionalmente dependente evita qualquer confronto por medo de desaprovação. A pessoa emocionalmente forte enfrenta o conflito quando necessário, porque entende que a integridade vale mais do que a aceitação. Ela não busca atrito, mas não sacrifica a própria direção para evitá-lo. Essa disposição cria um tipo de respeito que não pode ser fabricado. Pessoas que não se dobram diante da desaprovação transmitem uma presença que os outros reconhecem mesmo sem concordar. Elas não precisam elevar a voz, não precisam provar nada, basta existir com firmeza. No entanto, essa força tem um custo profundo, responsabilidade. Quando você deixa de culpar o olhar alheio por suas decisões, percebe que tudo o que faz, sente e escolhe vem de dentro. Não há mais desculpa, não há mais muleta, não há mais justificativa baseada no medo do julgamento. Essa responsabilidade é pesada no início, mas libertadora quando amadurece. Ela marca o ponto em que você assume completo domínio da própria vida. E ao assumir esse domínio, as opiniões externas deixam de ter acesso ao seu centro. Elas podem tocar a superfície, mas não atravessam a profundidade. A imunidade psicológica também revela uma verdade incômoda. Muitas pessoas preferem depender do olhar dos outros porque isso as poupa da tarefa de pensar por si mesmas. Quando você decide agir com independência, precisa construir critérios próprios, precisa refletir sobre seus valores, suas prioridades, suas intenções. Precisa escolher o tipo de pessoa que deseja ser e não o tipo que os outros preferem que você seja. Esse processo exige esforço, mas é nele que nasce a única liberdade que importa, a liberdade de agir com convicção, mesmo quando ninguém aprova. A liberdade de permanecer íntegro, mesmo quando criticam. A liberdade de caminhar com firmeza, mesmo quando o mundo ao redor vacila.
Este capítulo marca a transição entre entender a influência externa e superá-la. Agora que você compreende como a força silenciosa opera, podemos avançar para um dos pontos mais decisivos desta jornada: o princípio central que faz a opinião alheia perder poder. É o fundamento que sustenta todas as práticas anteriores e dá forma à verdadeira autonomia emocional. O princípio central, onde a opinião alheia perde poder. A opinião é vento, princípio é rocha. Essa é a base que sustenta toda forma de independência emocional. Enquanto você viver orientado pelo que os outros pensam, sua mente permanecerá exposta, vulnerável, sempre em busca de estabilidade no lugar mais instável possível, o exterior. Nada muda tão rápido quanto o humor humano. Nada é tão incoerente quanto expectativas sociais. Nada é tão frágil quanto o julgamento de pessoas que também lutam contra seus próprios conflitos internos. Apoiar-se nisso é como tentar construir parede em cima de água. O resultado é sempre o mesmo: esforço alto, estrutura fraca, queda inevitável. Os estoicos descobriram cedo que só existe firmeza quando a vida é guiada por princípios. Princípio não é regra, não é hábito, não é opinião pessoal. Princípio é fundamento. É aquilo que você decide que será verdadeiro para você, independentemente do ambiente. Marco Aurélio sustentava seu caráter em princípios que não mudavam conforme elogio, crítica ou conveniência política. Essa constância era sua proteção. Ele sabia que perder princípios para ganhar aprovação é perder o único chão sólido sobre o qual uma vida pode ser construída. Quando você escolhe viver a partir de valores, a instabilidade externa deixa de ter força. A clareza cartesiana explica por que o princípio vence a opinião. Descartes buscava uma base que resistisse a qualquer dúvida. Ele sabia que pensamentos moldados pelo ambiente variam demais e que só é possível viver com estabilidade quando o critério interno é mais forte que o estímulo externo. Princípios funcionam como essa base. Eles não mudam com críticas, não mudam com elogios, não mudam com tendências. Eles se mantêm firmes, e é essa firmeza que impede que você seja arrastado pela velocidade dos julgamentos alheios. Quando age por princípio, a opinião perde autoridade. Quando age por opinião, o princípio desaparece. A dependência emocional se dissolve quando você substitui a pergunta "o que vão pensar de mim?" pela pergunta "isso está alinhado com quem eu decidi ser?" Essa mudança simples altera toda a estrutura interna. O critério deixa de ser externo e passa a ser interno. O medo diminui porque sua ação não nasce mais do desejo de aprovação, mas da coerência. Coerência cria clareza. Clareza cria firmeza. Firmeza cria liberdade. É por isso que um princípio vale mais do que 1000 elogios. Ele te mantém inteiro mesmo em ambientes que tentam te fragmentar. Um princípio forte também elimina dilemas que antes pareciam complexos. Quando você se apoia no que acredita ser certo, não precisa discutir com o ambiente, não precisa negociar consigo mesmo, não precisa esperar autorização emocional. Você simplesmente age. A ação guiada por valores é silenciosa, mas poderosa. Ela não depende de plateia, não precisa ser compreendida, não busca aplauso e justamente por isso produz respeito. Quem vive por opinião tenta agradar muitos e falha consigo mesmo. Quem vive por princípio pode desagradar alguns, mas permanece inteiro. Esse capítulo te entrega o eixo central de toda a força emocional. Agora você sabe que a opinião externa não perde poder porque as pessoas mudam. Ela perde poder porque você muda. Quando seus princípios são fortes, o mundo pode oscilar sem te desestabilizar. Quando seus princípios são claros, críticas viram ruído. Quando seus princípios são profundos, elogios viram detalhe. Você deixa de viver reagindo e passa a viver definindo.
e quem define o próprio caminho não teme quem discorda. Com essa estrutura agora estabelecida, estamos prontos para entrar na conclusão natural desta jornada. A vida governada por convicção. O próximo capítulo mostrará como aplicar, sustentar e viver esse princípio no dia a dia, construindo uma mente firme que não volta atrás diante do olhar externo. A virada final, uma vida governada por convicção. Quando você age por convicção, a aprovação se torna irrelevante. Essa é a virada final, o ponto em que tudo o que você aprendeu deixa de ser conceito e se transforma em vida prática. Convicção não é rigidez, não é orgulho, não é teimosia. Convicção é o reconhecimento profundo de que existe dentro de você um centro que não pode ser alugado ao olhar alheio. Um centro construído por reflexão, fortalecido por responsabilidade e guiado por princípios que resistem à oscilação do mundo. Quando esse centro se torna o eixo das suas decisões, a opinião dos outros perde a capacidade de te empurrar para fora do próprio rumo. Os estoicos chamavam isso de vida conforme a natureza racional. Para eles, convicção verdadeira não nasce de emoção momentânea, mas de lucidez. Epicteto dizia que ninguém pode viver bem se não souber o que está fazendo e por quê. Marco Aurélio lembrava que, quando você define a si mesmo por dentro, nada do que acontece por fora é capaz de te destruir. Convicção não elimina dificuldades, mas impede que dificuldades destruam sua identidade. Ela te permite caminhar com firmeza, mesmo quando o ambiente parece instável. Ela te permite enfrentar críticas sem perder clareza. Ela te permite errar sem perder dignidade. A clareza cartesiana acrescenta o elemento final. Convicção precisa ser examinada. Ela não pode ser fruto de impulso ou hábito cego. Ela deve nascer de análise, raciocínio e escolha consciente. Quando você transforma seus valores em guia real, cada decisão se torna a extensão desses valores. Não há espaço para dúvida corrosiva, porque você sabe por que fez o que fez. A crítica pode até apontar defeitos, mas não consegue desestabilizar seu espírito, porque sua ação não depende do olhar externo. A convicção dá forma à vida. A opinião apenas observa. Viver com convicção também altera a forma como você se relaciona com o mundo. Você deixa de se moldar para agradar e passa a se moldar para crescer. Deixa de se preocupar com reputação e passa a se preocupar com caráter. Deixa de buscar aceitação e passa a buscar coerência. A mente que vive por convicção desenvolve um tipo de tranquilidade que nada pode comprar. A tranquilidade de saber que cada passo dado pertence a você, não às expectativas de outros, não às pressões sociais, não às críticas temidas, apenas a você. É essa propriedade interna que produz paz de verdade. Essa vida governada por convicção também te torna alguém mais forte emocionalmente. Você não reage mais a cada comentário, porque sabe que comentários não definem sua integridade. Você não tenta evitar cada julgamento, porque entende que julgamentos acontecem em qualquer direção. Você não tenta controlar percepções, porque percebeu que isso nunca esteve realmente sob seu domínio. Em vez disso, você concentra energia no que controla. Suas escolhas, sua intenção, seu caráter, sua postura diante do mundo. E ao fazer isso, a vida se organiza de dentro para fora. O mais poderoso dessa jornada é que, quando você realmente vive por convicção, os outros percebem. Não porque você declara sua força, mas porque ela se revela nas pequenas atitudes, nas decisões difíceis que você não evita, na calma que você mantém diante de críticas, nas escolhas que você sustenta mesmo quando ninguém apoia, nas palavras que você fala com clareza, nas renúncias que faz com honestidade. Essa consistência cria um tipo de respeito silencioso que não pode ser comprado.
Ele nasce da integridade que você construiu e da liberdade que você conquistou. Este capítulo fecha o ciclo iniciado no primeiro choque. Agora você entende como a opinião alheia construiu cercas invisíveis ao redor de você. Entende como a mente reagiu, temeu, se moldou e se perdeu nessas expectativas. E entende, sobretudo, como recuperar todo esse território interno. Uma vida governada por convicção é uma vida que não é mais definida de fora. É definida por princípios claros, razão madura e coragem de sustentar quem você decidiu ser. Esse é o ponto em que a dependência da aprovação se dissolve e a liberdade profunda se torna realidade.